Olá, você está no Espaço Aberto pelo 93,9 FM, a Rádio Câmara aqui em Bauru, e também pelos canais 60.3 do HF e 10 da NET pela TV Câmara. Eu estou no Espaço Aberto, sou Nelson Gonçalves, eu vou conversar com o músico Eliel Firmino. Deveria convidá-lo para trazer um violão, mas como os violões estão ocos na noite, a gente vai falar sobre a vontade que os músicos têm de organizar melhor essa questão e, através da chamada Lei do Silêncio, Eliel, poder organizar os espaços com regras definidas, com critérios, para que as apresentações não sofram interferências de interpretações em relação à lei. Fala, por favor, para a gente, agradecendo sua presença aqui, sobre a construção, primeiro, que está atraindo todos aqueles que vivem profissionalmente da música em todas as suas vertentes na associação para se organizar em relação a essa e outras propostas. Bom dia, Nelson. Bom dia aos ouvintes e aos telespectadores. Eu aqui agradeço o espaço, mais uma vez, da divulgação aqui, e espero que a gente possa trazer muita clareza aqui nessa questão tão importante para o município. O que acontece é que a gente está unindo agora a categoria dos músicos a exemplo do que aconteceu com a categoria dos donos de bares e restaurantes, que já há 2 anos estão se mobilizando no sentido de criar uma associação e trazer benfeitorias para um setor que é o setor do entretenimento noturno e que corresponde a 23% do PIB da arrecadação do município. Então a gente está fazendo a mesma coisa com os músicos, nós estamos nos reunindo enquanto categoria e buscando o auxiliar aí como uma entidade com força representativa para ajudar nessa questão, porque é uma questão, como você falou, que deixa um espaço muito vago para interpretações e que está acabando prejudicando o setor, está prejudicando os profissionais que atuam e prejudica também até mesmo os próprios munícipes que reclamam por ser vizinho do bar, vizinho do restaurante, e ele se sente incomodado de alguma forma, mas aí acaba reclamando e pondo todos em conflito, colocando todos nós em conflito, porque é uma coisa que que ela não tem um regimento claro, não tem uma regulamentação clara, objetiva, para que todos possam cumprir e chegar a um bom senso comum. E é isso que a gente está buscando. O ponto central da lei que vocês estão mais discutindo envolve colocar na legislação municipal, exemplo de outros tantos municípios, a chamada norma da ABNT ou da ABTN, que você tem uma regra da forma de medição, é isso mesmo? É isso aí. O que a gente busca não é pura e simplesmente o aumento desse limite de ruído que possa ser emitido, não é isso. Por mais que possa parecer para muitos que a gente quer assim uma anarquia, uma bagunça do setor, não é. Hoje nós temos, eu não tenho conhecimento de uma outra localidade, um município, um estado que seja, a exemplo de Bauru, 60 decibéis, esse limite de tolerância. Eu não conheço, sendo que em todo o estado de São Paulo são 80 e no Brasil também. A gente conhece inúmeros exemplos de cidades e a maioria dos estados do que a gente sabe, são 80 decibéis. Porém, o grande problema não é só a mudança. Esse aumento de 20 aí, de 20 pontos aí na escala. O que a gente precisa é da normatização no sentido de assim, você quer 80 decibéis, o meu limite é 80 decibéis, mas medido onde? A partir de onde? Se você for medir perto da minha boca, por exemplo, vai ultrapassar 70, tranquilamente. Então o que a gente quer, só para exemplificar para o ouvinte e para o telespectador, é que tenha um critério, que essa medição, então vamos supor que o alvo da medição seja a minha voz, a minha fala. Você vai medir a 10 centímetros, a 1 metro, a 2 metros da minha boca. Esse é o que a gente quer. Então, e a ABNT fala sobre isso, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela traz
ela abrange várias questões da vida, como deveria ser o padrão da ética para todos ali do convívio. Nesse caso, só para ajudar quem está em casa, a gente está falando de sons, ruídos de uma forma geral, não são só sons dos músicos que saem de casas noturnas, basicamente de bares, restaurantes, aqueles que usam música ao vivo. A ideia central na lei do silêncio é que você tenha um nível de ruído médio que não atrapalhe a vida do seu vizinho. Por isso é que a norma acaba tratando desses critérios. Exato, são estudos, né? São estudos feitos em cima disso e por profissionais de cada área. Então, por exemplo, tem um profissional da área do sono que diz que dentro do domicílio da pessoa, ela tem que ter um limite máximo de 45, se eu não me engano, decibéis para ela poder ter um sono tranquilo, né? Então, isso é feito em cima de estudos do sono e tal, e pesquisadores e tal. Então, o que a ABNT traz é um conjunto de normativas para poder ser feita a média em 80. Então, seria na porta, diante da porta, quer dizer, do lado de fora, né? Se eu não me engano, são 5 metros diante da porta desse estabelecimento, uma medição, 5 metros à direita, 5 metros à esquerda desse ponto, dentro, num lugar central, dentro do estabelecimento. Do espaço. Do espaço. Do som. E também no domicílio do reclamante, num cômodo eleito por esse. Então, essas 5 medições têm que alcançar um limite de 80 decibéis. É isso que a ABNT fala. É uma somatização média. Exato. Desses E ruídos. não só você medir a critério do fiscal, que na verdade não tem critério, vamos dizer assim, a falta de critério. Então o fiscal, hora ele mede na porta, hora ele mede lá dentro, hora ele mede lá fora, quer dizer. Então, a dificuldade está sendo para todos, não é só para nós. Eu estou aqui falando, eu sou músico, então eu estou falando em nome da minha categoria, mas eu também, indiretamente, eu represento também os bares e até os reclamantes. Porque da forma como está hoje, você tem com certeza bares que ultrapassam muito isso daí, né? Então, mas na verdade o que a gente quer é trazer a forma correta de se trabalhar. A partir do momento que a gente tem a forma correta, uma orientação de como fazer um isolamento acústico, exemplo do que temos aqui no estúdio e tudo, a partir do momento que a gente tenha isso, com certeza, isso vai melhorar não só para nós músicos, mas também para os donos dos bares e até para os reclamantes. Vai melhorar. Para as pessoas que não acompanham as questões acústicas, o Eliel comentou aqui do estúdio, você que está vendo a imagem na TV Câmara desse contorno, você tem lã de vidro, você tem uma série de questões hoje que evoluíram naturalmente na área de ciência, que permite que os ruídos fiquem circunscritos. Isso envolve então 2 medidas, se a gente puder falar dessa causa. Uma, a normatização para deixar claro a legislação, como você comentou. De outro, daí com as regras claras, que cada estabelecimento que eventualmente esteja fora da norma, que tenha oportunidade de adequar o seu projeto acústico. Exato, é isso. O que a gente precisa por parte da CEPLAN, que é o órgão que responde, né, por esse segmento aí, é que eles tenham, que a CEPLAN tenha não só um método de repressão, mas que também eles venham com o auxílio nessa parte, que venham trazer até uma consultoria, numa forma, marca uma reunião ampla aí com os estabelecimentos. Gente, quem for aberto, o bar aberto, tem o botequinho da esquina que faz a música. Olha, quem for assim vai ter que agir de tal forma. Quem for já uma casa noturna que já é fechada vai ter que agir de tal forma. Quem está dentro, outro grande problema que a gente enfrenta é o problema do zoneamento, a lei de zoneamento. Então, isso também está em discussão, que já está debatendo. Graças aqui. A Deus já está em discussão e está bem encaminhado. Nós vamos ter os corredores comerciais, então a gente vai precisar de tudo isso, os parâmetros. Corredor comercial é de tal forma, o bairro residencial é uma outra situação, então a gente vai precisar de tudo isso bem explicado, bem colocado, para a gente tirar esse conflito que existe e a gente poder trabalhar. Eu preciso trabalhar, o dono do bar precisa trabalhar e o município precisa desses 23, 25% que corresponde ao nosso segmento. Nós estamos falando de música aqui, lógico, em relação à questão do trabalho da associação, que encampou essa
questão para alteração da legislação, mas os ruídos, eles abrangem, do ponto de vista da norma, todas as formas de emissão. Então valem para quem tem comércio, para quem tem mini indústrias e estão instalados à noite. Todas essas questões acústicas de envolver o vizinho na legislação estão previstas e valem para todos. Um pouco mais de informação em relação a essa distinção. Precisa distinguir também na lei, Leal, do jeito que é hoje, o que é bar, o que é restaurante, o que é boteco na linguagem popular que a gente usa, porque são diferentes de casas noturnas organizadas exclusivamente para shows ou eventos, como as boates, por exemplo, que felizmente em Bauru tem uma quantidade de jovens bastante e que movimenta bastante a área de serviços nesse setor. Exato. Nessa questão, no que tange a isso, eles já são distintos pelo próprio horário de funcionamento. Você pega, que a gente fala, o botequim, né, o boteco, ele vai funcionar em média entre 8 e 0 horas. Também na legislação definida essa questão. Precisa estar definido, questão de horário. Se bem que, Nelson, se a gente for parar para pensar na questão do descanso, é outra coisa relativa. A questão é muito ampla. Por isso que não se dá para colocar assim, às 10 horas da noite precisa o ruído para tal, porque é o seguinte, o ouvinte agora, o telespectador que está nos vendo, se ele precisar de um atendimento médico durante a noite, onde ele vai? Ele vai no pronto-socorro. Vão ter profissionais lá trabalhando. Então eu não estou falando só de gente que de repente a pessoa leva pro lado da boemia. Esses caras boêmios aí que vivem na noite. Não. Você tem policiais trabalhando à noite, você tem médicos, enfermeiros, você tem os padeiros, você tem o pessoal que trabalha aí no setor da gastronomia noturna também. O pessoal fica até de manhã, garçons e uma gama de profissionais que trabalham durante a noite, o vigilante noturno. Esses profissionais, eles vão dormir 7 horas da manhã. E às 9 da manhã, como a gente costuma, na linguagem popular, o tiozinho da pamonha tá lá na porta de casa, vendendo a pamonha dele. O vendedor de gás, para quem? O vendedor de gás, ele tá lá, entendeu? Então, essa questão também é outra questão relativa, porque nem todo mundo descansa durante a noite, né? Para os músicos e aqueles que são interessados, que estejam nos ouvindo, essa discussão já está em mais de uma reunião. Eu participo do grupo do WhatsApp que acompanha vocês. Vocês têm uma agenda com o prefeito para apresentar essas questões para ele, para que ele possa encaminhar, através de projeto de lei, essa discussão para o Poder Legislativo. A gente tem uma agenda mais propriamente dito através da Corb, que é a Associação do Centro-Oeste de Bares, Hotéis, setor de restaurantes e setor hoteleiro. Então, da qual eu fazia parte até pouco tempo. Agora eu preciso me desligar para a gente poder agora dar andamento na categoria dos músicos em si. E a gente tem sim o agendamento agora da entrega do projeto de lei para o senhor prefeito Rodrigo Agostinho, que aliás eu devo agradecer e salientar aqui que foi muito solícito, nos recebeu muito bem numa reunião que tivemos. Ele está apto a nos ajudar. O que a gente precisa mesmo é dar adequação por parte do pessoal da CEPLAN também. Eles nos receberam muito bem, estão também prontos e abertos para discussão, para que haja essa mudança que vai beneficiar todos. Outra coisa que eu precisava falar é que assim, o pessoal, até os mais conservadores, que venham conhecer, venham conversar comigo, com outras pessoas que estão envolvidas. A maioria dos bares aí de Bauru estão envolvidas nessa questão. E eu queria encarecidamente pedir que venham conversar para conhecer, saber o que estão combatendo. Porque tem gente que combate a isso e não sabe o que está combatendo, não sabe o que acontece na verdade. E pensa que a gente quer bagunçar, não. A gente quer uma coisa que venha a contemplar todos. Que venha a contemplar, por exemplo, você tem a padaria, ele vai bater o bolo de madrugada naquela batedeira industrial, aquilo faz barulho, tem gente que tem problema com isso. A questão dos cultos religiosos, seja evangélico, de matriz africana, seja de qualquer natureza, tem muita gente que está sendo incomodada por esses cultos. Precisa ter projeto acústico também. Precisa ter, então precisa ter uma regulamentação. Então tem gente que às vezes está nos combatendo e não sabe, está dando um tiro no pé. Eliel, muito obrigado. A gente vai acompanhar a questão da agenda aqui. Uma última questão que me veio de um músico, a gente vai colocar aqui. Ele falou: você vai querer comentar? Falei: vamos sim, é uma rádio pública. Vamos lá. A gente tem que comentar. Algumas casas noturnas, alguns empresários cobram o cover artístico na conta.
e não repassam para os músicos. Essa é uma questão que depois precisa ser disciplinada e a gente vai falar com a categoria do outro lado também. Isso. Essa é uma questão, é o seguinte, eu tenho uma linha de pensamento muito clara sobre isso, e falando como categoria, vamos dizer, operária, né? A categoria operária que atua na noite e a classe patronal, que são os donos dos bares. Bom, eu penso assim, né? Você exigir o couvert total da noite, como eu acabei de falar, esse termo pode ser um tiro no pé. Porque 100% do couvert pode querer dizer 2 mesas numa noite fria de chuva. E aí pouca gente vai gostar disso, né? Então, o que acontece é o seguinte, nós temos uma média, nós temos casas em Bauru que funcionam aos trancos e barrancos hoje, de terça a domingo com música. Tem casas que funcionam todos os dias com música, e nós temos inúmeras casas propensas a fazer música ao vivo, pelo menos entre quinta e domingo, e outras que gostariam de ampliar, que já fazem no final de semana, gostariam de ampliar e não o fazem porque sabe o tamanho do problema que vão arranjar. E uma vez que você começa a fazer música ao vivo, deixa eu dar um tiro no meu pé também agora, você fica meio refém. Você tem que continuar fazendo. Tem que continuar, porque a pessoa vai e é gostoso, é diferente você estar num bar assim. Então o que acontece é que a gente precisa, esses bares que não estão fazendo, estão aguardando ansiosamente o início disso. Então o que acontece? Você pega uma média de uma casa dessa que faz música de segunda a segunda-feira dela não se paga. Você pode ter certeza que não se paga. Então o dono vai pôr a mão no bolso e vai pagar o restante. A terça possivelmente não, com a de quinta em diante pode ser que comece a empatar. Sexta, sábado, domingo, aí o colega vai lá e vê, nossa, tá cheio, ele podia me dar essa grana, mas o da segunda não se pagou. E o que acontece? Mesmo a sexta ou sábado, como eu falei, você pode pegar um dia que tá calor, gostoso, todo mundo resolveu sair tomar o seu chopinho e a casa tá cheia, mas vai ter um dia que vão ter 2 mesas. Então eu penso assim, só para mim matar esse tema, eu penso assim, quem quer piso tem que ter teto. Então se quer, tudo bem, então você me dá o couvert todo. Mas não deu ninguém no bar hoje, então você me dá pelo menos, aí garante alguma coisa aí. Então quer dizer, ele quer a garantia do piso, então tem que ter o teto. Como diz o filósofo, o equilíbrio é o centro. Sempre. Léo, muito obrigado aqui no Espaço Aberto, você que nos acompanhou pela Rádio Câmara no 93,9 FM e pela TV Câmara nos canais 10 e 60.3 UHF da NET. Nós vamos, obviamente, acompanhar no plenário, ao vivo, nas nossas transmissões e em audiências públicas, se for o caso, a discussão da regulamentação das normas e da forma de aplicação da medição de decibéis na prefeitura, e que ela tenha na Secretaria Municipal de Planejamento mais fiscais e decibilímetros para poder fazer a medição correta. Até o nosso próximo encontro.